E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. Eu sou o Rubem GP Neto e no episódio de hoje vamos falar sobre o review do GP da Áustria. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. E bom, nem Red Bull e nem Williams tem pontos depois dessa rodada. Exatamente, após a Haas também não ter pontos, quem tem é a Alfa Romeo, que quem diria, depois de uns treinos livres tão pífios da dupla da equipe italiana, nós tivemos aí a pontuação do Antonio Giovinazzi, que vamos falar nesse episódio desse GP caótico, bíblico, quem diria, um GP emocionante para a reabertura da temporada, mas, como sempre, vale relembrar aí para vocês, amigos do BBcast, do Boletim do Paddock, nossos queridos assinantes e ouvintes, que nós temos a nossa campanha no Apoia-se, que é a campanha de financiamento coletivo e contínuo, que financia e auxilia o Boletim do Paddock na sua manutenção. Então, em todo o post tem um banner para você acessar a nossa campanha, verifique um preço ou uma forma de contribuir conosco. E bom, agora vamos ao GP da Áustria. Depois de 217 dias, eu acho que esse número vai ficar muito marcado na memória dos fãs da Fórmula 1, que foi o período, o hiato que nós tivemos desde o final lá da corrida no GP de Abu Dhabi até o sinal verde no GP agora da Áustria. Foram dias em que nós tivemos testes, nós tivemos lançamentos de carros, nós tivemos muitas incertezas sobre a realização da Fórmula 1, mas ao final aí tivemos, né, a reabertura do campeonato. Foi uma corrida excelente, mas essa corrida ela começou a ser traçada um pouquinho do que a gente viu na pista realmente nos treinos livres. O que foi legal é que pela primeira vez, acho que em decorrência aí da pandemia, da quarentena, que todos estão cumprindo isolamento social, nós vimos os fãs da Fórmula 1 assistindo aos treinos livres, interagindo na internet. Então foi bem legal o pessoal ali no Twitter usando a hashtag F1NoBB. Agradeço a todos. Peço para quem for nosso ouvinte, nosso leitor, utilize, porque daí a gente consegue identificar vocês, saber a galera que está com a gente, para que a gente possa interagir melhor e de uma forma mais contínua. Mas o que eu quero falar é que foi legal, que foi uma corrida em que dos começos dos trabalhos, na verdade, na quinta-feira, com as entrevistas dos pilotos, entre outras coisas, a gente já viu uma movimentação dos fãs, então foi bem legal. Mas, né, Débora, os treinos livres foi bem esclarecedor sobre aquela coisa que a gente colocou no BBcast do preview, que era o posicionamento das peças no tabuleiro do jogo, que seria a Fórmula 1 este ano. O pessoal não dá muito valor, né, para os treinos livres, porque, o pessoal tá fazendo cada um teste diferente, testando a peça, vendo como o carro vai funcionar, e o pessoal se esquece que aquilo ali acaba refletindo um pouco, sim, na pista, principalmente por conta dos horários que essas sessões são realizadas. A segunda sessão, ela beira ali o horário que é realizado a corrida e também a classificação, então eles acabam utilizando para poder dar algumas voltas de classificação, mas também para poder realizar a famosa simulação de corrida. Ali a gente fica um pouco perdido nos dados, porque cada um vai utilizando uma quantidade de combustível, utiliza o pneu que eles acham melhor, então ali se perde um pouco, mas com aquelas voltas de classificação a gente já tem uma ideia do que está sendo feito. E o que chamou a atenção foi realmente o fato da Racing Point, a cópia descarada da Mercedes, aparecer muito bem, tá dando um show nas voltas, o Pérez ali batalhando também pelas primeiras posições, foi atrás das Mercedes, então a gente tava já vendo um desenho bem favorável para a equipe. E muita gente falou no Twitter, né, que poderia ser um delírio coletivo o fato da Racing Point ter ido muito bem, mas isso se concretizou realmente na classificação e também na corrida. Eu acho que o que deixa um pouco a desejar nesse quesito é que a gente vê que o Pérez é um bom piloto, ele tem uma bagagem, e o Stroll ainda é um menino, tá se desenvolvendo, e ele peca um pouco ainda no desempenho com o carro, mas ainda assim acho que foi bem interessante ver essa parte, e eles acabaram ofuscando, né, quem a gente tinha falado lá no outro podcast, que foi a própria Red Bull. A gente achou que a Red Bull ia mandar muito bem, ela ia se mostrar já nos treinos livres, e ela se escondeu, ela não mostrou tanto, e ainda assim, quando teve o vamos ver, ela ficou ali muito sobrando, né, em todo esse quesito do grid. Nesse ponto da bagagem que o Sérgio Pérez traz, o que é interessante é que durante os treinos livres a gente viu muito o Stroll rodar, ele errar muito, ele até teve várias voltas que foram canceladas em decorrência dele ceder o limite da pista. Isso se dá exatamente porque ele não está acostumado a ter um carro potente na
mão. Ele não tá acostumado a entregar o limite a um carro, quer dizer, extrair o limite de um carro e o carro responder. Porque se a gente parar pra pensar, os anos dele na Williams e também na Racing Point, ele não tinha um carro de ponta. Então, ele, quando exigiu desse componente agora da Racing Point, ele tinha entregue e ele realmente se embananava tudo ali. Já o Sérgio Pérez, que já passou desde McLaren até por Sauber, ele já conseguia extrair melhor desse carro. Foi um desempenho bom. Eu tô gostando muito do Pérez. E uma coisa que a gente notou muito foi a fumaça que saía toda hora do carro. Era algo constante. Não sabemos, apesar de muitos apontarem que algumas rodadas ali, principalmente na curva 1, foi em decorrência desse óleo que caía do carro da Racing Point, mas é algo que eu acho que a equipe deve trabalhar pelo menos essa semana. A vantagem deles já estarem ali no grid é que eles não vão sair dali do autódromo, né? Os pilotos vão ficar enclausulados lá. Até seria interessante se a Liberty tivesse colocado câmeras pra gente ter um Big Brother de uma semana na Áustria, mas como eles não vão fazer isso, eles vão ter bastante tempo aí pra rever essa questão. O carro da Mercedes, depois, durante a corrida, a gente também viu soltar essa mesma fumaça, mas só que ela é um pouco mais clara. Então pode ser alguma coisa do motor Mercedes, alguma coisa que seja de acusação nesse carro, nesse motor, desculpa. E também tinha o fato de que o pessoal que passava ali, principalmente nessa curva 1, alguns soltavam fumaça, alguns em decorrência do pneu também, né? O outro fator também que tinha era a pista não estar emborrachada. Normalmente a pista de Spielberg, ela recebe outras categorias durante o ano. Então não tem, a pista estava totalmente verde, não havia emborrachamento. O emborrachamento ideal que a pista teve para os treinos livres ocorreu agora, neste domingo. Então, o que acontece? Sexta e sábado, os carros realmente iam sofrer nessa questão de derrapar, de sair um pouquinho mais fora. Até o Lewis Hamilton, que é um piloto que dificilmente erra, te viu ele acabando saindo um pouquinho da pista. Então, foi normal. Acho que foi legal também ocorrer numa pista crua, que a gente viu que vai ser diferente essa etapa da próxima etapa do próximo final de semana. E a Áustria também, a gente tem a vantagem porque ela é a pista mais rápida do calendário da Fórmula 1. E por ela ser muito curta e ela ter esse estilo do pessoal ter que ser agressivo nela para poder extrair a melhor volta, eles estavam realmente tentando tirar o máximo dos carros. Então eles extravasavam o limite de pista, tanto que já desde os primeiros treinos livres, eles já estavam bem rigorosos com a questão de eliminar as voltas do pessoal que botava as rodas para fora da pista e tinha alguma vantagem no seu tempo. E isso acabou se desenhando também pro restante do final de semana. Então eu acho que eles tomaram a medida certa dessa questão da volta e o pessoal também de tentar extrair o limite do carro, né? E falamos aí da Racing Point, que com certeza, incontestavelmente, foi uma cópia descarada do carro do ano passado da Mercedes. Conseguiu entregar nos treinos livres tudo aquilo que era exigido, mas como a Débora falou, a Red Bull não foi tudo aquilo, né? A gente acreditava em decorrência da Honda ter tido mais oportunidade de atualização de motor do que as outras equipes. Ela até mesmo falava que o carro ia receber um motor mais próximo do que era o da Mercedes. Então, eu acho que eles podem ter entregue, mas acho que o conjunto não casou. Algumas rodadas que você via do Albon e do Verstappen nos treinos, era nítido de rodadas quando a roda traseira entrega mais potência do que o carro estava esperando, e por isso que você roda. Então, eu acho que esse equilíbrio não casou muito bem ainda no carro. Acho que a equipe vai conseguir fazer esse acerto durante a semana, e com mais 3 treinos livres, eu acho que a Red Bull tem muito a crescer na temporada, principalmente para a próxima corrida, por causa que ela ainda está conseguindo afinar esse componente carro-motor que não está muito casado ainda nessa etapa. E sobre a Racing Point, o fato dela ser a cópia da Mercedes, em outros anos ela também tentou copiar outros carros como os da Red Bull, mas eu acho que agora eles acertaram a mão no quesito, não só procurar a aerodinâmica do carro, mas no conjunto todo. Foi um carro muito bem projetado nessa questão de cópia. É ruim, a gente não gostaria que ocorresse isso, mas ainda assim tem uma brecha, não uma brecha, mas tem esse regulamento técnico que permite você até copiar o carro desde que você não faça tudo exatamente igual. Aí entra um pouco nessa discussão porque eles parecem realmente ser iguais. E pensar que nos últimos anos nós fizemos vista grossa para a antiga Toro Rosso, que copiava o carro da Red Bull, a Haas, que copiava muito o carro da Ferrari. A gente faz essa vista grossa com essas aí principalmente porque elas são subsidiárias, né? Então, tudo bem elas copiarem o carro oficial, mas eu acho que se fosse para poder barrar ou brigar a respeito de alguma coisa, deveria ter feito isso antes. Eu acho que também o pessoal fazia vista grossa porque eram carros que não se sobressaíam às suas subsidiárias e também não
andavam nem tão próximos a ela. Então é fácil você esquecer esse fato. Exato. E o que é legal, que eu, pelo menos, sempre fui uma pessoa que defendia a questão de não parcerias ou um fornecer para o outro chassis, mas eu sempre fui a favor de que aí tivéssemos mais de um fornecedor de chassis, pudéssemos ter mais de uma montadora, que equipes pudessem vender seu chassis para outras equipes, quando os 2 anos fossem iguais de regulamento, uma para atrair mais carros, para mais equipes para a categoria. Isso era comum nos outros anos. Da década de 70 isso era muito comum. A gente tinha equipes que chegavam a correr 3, 4 anos ou com o mesmo carro ou com carros que comprava de outras. Então eu acho que a gente teria um leque muito maior de oportunidades. Mas a Fórmula 1 deseja dessa forma. Se é para seguir rigidamente, eu acho que teria que ter revisto pelo menos essa questão da Racing Point, porque além da Copa ter ficado muito descarada, o desempenho ficou muito descarado. Então realmente houve um muito favorecimento aí, e essa vista grossa acho que tem que ser mais bem trabalhada aí. Mas aí a gente também tem o fato de que, por esse lado da Racing Point tá indo muito bem com o carro copiado, a Ferrari com um projeto novo foi extremamente má. Ela não tá conseguindo se desenvolver. O que ela mostrou nos treinos livres realmente não era um fato de estar escondendo um jogo. O carro tá realmente ruim. As falas do Binotto durante a semana era de que não vamos trazer atualização, a gente precisa mexer no carro inteiro. E quando eles já começam a bater nessa tecla de não encontrar um ponto específico pra você mexer no carro e ter que mexer no carro inteiro, você sabe que o carro realmente tem problema. Eu acho que a gente já viu isso com a McLaren nos anos que ela tava super mal, de não conseguir mexer no projeto, não encontrar só um problema, eles encontravam vários, e a Ferrari chegou finalmente nesse quesito, e ela ficou totalmente apagada. Eu até falei que o cavalo tava puxando a carroça, e realmente tá sendo uma carroça bem difícil de aguentar. Bom, os treinos livres, foi como a gente disse, a gente conseguiu ver todas essas situações ocorrendo. Infelizmente, em uma das etapas de treino livre, o único acidente que teve foi o Latifi, que veio a bater em decorrência desse óleo que a Racing Point despejava na pista. Eu, sinceramente, gostei de ter visto a Williams na pista. Eu acho que a Williams teve uma evolução muito boa. Eu acho que se não fosse a perda de patrocínio, a insegurança que a equipe corre, eu teria bons motivos aí para acreditar no crescimento da Williams no campeonato, um crescimento dela até pro ano que vem, já que vai utilizar o mesmo carro. Não parece ser um carro tão sofrível, pelo que a gente leu dos pilotos. Os pilotos sentem que é um carro, assim, ele é mais guiável, mas só que ele ainda sofre na questão de velocidade, mas é um carro que pode ser promissor para a equipe dentro do que ela tem a oferecer este ano. E a gente também pode passar pela Haas, que sofreu com os treinos livres e depois isso também acabou resultando no mau desempenho da corrida, que é mais um ano com ele sofrendo com os freios. Já lá no primeiro treino livre, o Grosjean, ele abandonou a sessão porque ele passou direto na curva, e aí a equipe teve que trabalhar com os freios desse carro, e a gente vê que provavelmente vai ser mais um problema recorrente da Haas nessa temporada. Bom, e no sábado nós tínhamos o treino classificatório, que foi já um treino aí bem peculiar, porque a gente já teve as duas Alfa Romeos que não vinham apresentando mesmo um bom desempenho. Já era tido que esse é um carro um pouco deficitário, né? Era um carro que não ia ter uma evolução tão boa durante o ano. Eu acho que tem um pouco a ver também, não só com o fato dos carros não serem tão bem nascidos assim, mas também por eles utilizarem o motor da Ferrari. Eu acho que acaba dando muito problema, principalmente numa pista que você sabe que você precisa do motor para poder ter um bom desempenho. Então, tanto a Alfa Romeo quanto a Haas, elas deixaram a desejar nesse quesito. Bom, a grata surpresa do Q1 foi o George Russell, que colocou os carros à frente dos 2 carros da Alfa Romeo. O Latifi, coitado, primeira corrida séria dele da Fórmula 1, vamos pôr assim, né? É algo sério que ele faz, porque os treinos que teve lá em fevereiro, ele não conseguiu ter um bom desempenho com o carro, mas... Eu acho difícil também cobrar o desempenho dele logo na primeira corrida. Ele ainda tá sentindo o carro, ele ainda tá lidando com o fato de estar na Fórmula 1. Acho que tem que dar um tempo pra ele. Russell, ele é um menino destaque, mas ele também teve umas férias da Fórmula 1 muito bem. Ele foi muito concentrado, ele venceu o desafio lá da Fórmula 1, ele mostrou o quanto que ele é dedicado, então eu acho que isso é um resultado dele na pista. Além disso, nós tivemos aí já no Q2 os desesperados, né? Aqueles que não conseguiram um bom desempenho, e é aí que veio a surpresa, né? Sebastian Vettel conseguiu a 11ª colocação. Até ali nos últimos segundinhos do Q2, a gente não tinha chance ali dele perder essa posição, mas, salvo engano, foi o
Lance Stroll, do Daniel Ricciardo que tirou ele, foi o álbum, né? O álbum que tirou ele do que ele iria pro Q3. Sobre o carro da Ferrari, a gente vai comentar um pouquinho mais durante a corrida, porque ficou mais nítido a questão desse carro ser ruim na corrida, mas o desapontamento do Vettel era muito grande na hora que chegou ali no cercadinho. Uma das primeiras jornalistas a entrevistar ele foi justamente a Mariana Becker, e você via que ele não tava, tipo, como muitas pessoas falaram que ele estaria esse ano com foda-se ligado. Ele tava desapontado porque ele realmente, além dele querer provavelmente permanecer na categoria, ele quer sair da Ferrari, ele quer sair bem, ele não quer sair simplesmente numa situação como eu já vi muitos falando hoje no Twitter, o Vettel vai sair da Ferrari mais ou menos como o Prost saiu em 91. Cara, eu acredito que não, acredito que o Vettel ele quer o oposto, ele quer sair bem da Ferrari, ele quer sair ainda por cima mostrando que ele é um bom piloto, que a equipe tinha que ter confiado nele. A situação do Vettel é bem triste, principalmente quando ele se posicionou falando que ele não teve nenhuma proposta da equipe, então ele nem chegou a ser cogitado para poder estar na vaga. Acho que o Vettel ele chegou a alfinetar a Ferrari durante o final de semana nesse quesito, depois de falar, eu não rodei tantas vezes quanto eu deveria porque o carro tá realmente ruim e isso provocar atritos, mas ele só tá falando o que tá realmente acontecendo. Tem outros pilotos que falaram ao longo das temporadas da Fórmula 1, relataram problemas com o carro e ele só tá vivendo esse inferno que a própria Ferrari acho que foi traçando ao longo desses anos pra poder cair nessa situação. Eu acho que o que a Ferrari fez nesse ponto, pra quem não acompanhou, não ficou sabendo, o Matheus Binotto simplesmente ligou um dia pro Vettel e falou que não iria renovar o contrato com ele, que não tinha nem proposta pra apresentar, que era em decorrência da pandemia, que era pro Sebastian Vettel fazer o cadastro dele no aplicativo da Caixa pra pegar o auxílio. Porque simplesmente eu acho que a forma com que a Ferrari tratou isso foi ridícula. Porque o Fernando Alonso, por mais que ele seja um excelente piloto, a Ferrari não tratou ele tão mal quanto o Fernando Alonso tratou a Ferrari. O Fernando Alonso falava descaradamente que o carro era uma bosta, que era uma porcaria, que ele tava muito desapontado, ele falava horrores da equipe e mesmo assim a equipe babava ovo dele, vamos pôr dessa forma. No final ali nem tanto, mas só que no final ainda teve uma questão ainda de tipo, dar a oportunidade do Fernando Alonso de negociar com outras equipes. Com o Vettel não, com o Vettel ele fazendo isso no meio da pandemia, quando tá tendo distanciamento social, a impossibilidade dele de estar ali no box, no tete-a-tete, de conversar com outras equipes pra conseguir um novo contrato, eu achei que foi muito ruim, acho que não foi o correto da forma de se tratar não só um multicampeão, mas como tratar qualquer profissional, porque provavelmente quando chegaram pro Vettel e falaram que não ia assinar com ele, já estavam acertados com o Carlos Sainz e a McLaren já estava acertado com o Ricciardo, então colocando o cara numa situação difícil pra se resolver. Acho que a Ferrari foi até malandra, porque se você olha pra situação deles ali com um carro ruim e pegou um outro piloto que realmente é bom, porque o Sainz ele mostra que ele é bom, você tirou a chance do Sainz correndo uma McLaren que provavelmente vai estar mais forte que uma Ferrari. E tudo bem, isso é uma escolha também do piloto. Cara, quem não quer dirigir pra uma Ferrari, quem não quer estar ali no time da Ferrari, porque é uma marca, é uma história. Eu acho que você quer defender aquele time, mas você colocou o piloto na situação de que você vai estar com um carro ruim por 2 anos. Então é difícil, a gente não tinha como saber como ia ser o desenvolvimento da temporada. Tudo isso aconteceu com todo mundo parado e se baseando muito no que aconteceu no campeonato passado, né? Bom, chegando na classificação na reta final, Q3 tivemos aí o Valtteri Bottas conseguindo a pole. Foi bacana porque ele conseguiu a pole. Normalmente, né, você tem um piloto que define a pole na última volta mesmo, quando já zerou o cronômetro, mas o Valtteri Bottas conseguiu antes. Eu não acreditava, eu pensava que o Lewis Hamilton iria vir depois e ia abocanhar a volta, mas o Valtteri Bottas, eu não acho que foi o propósito, eu acho que é impossível um piloto se arriscar da forma como ele se arriscou, de propósito, colocando o carro para fora da pista. Eu acredito que ele buscou ao máximo fazer uma nova volta rápida para tentar garantir a pole, e é aquela coisa, quando você tenta ao máximo, tenta exigir muito do carro, às vezes você erra, e eu acho que ele errou realmente, acabou saindo da pista e prejudicando os pilotos que viriam depois. O Lewis Hamilton falou, e depois até teve consequências aí, que ele viu que o Bottas estava numa posição que ele não iria desculpa, errei, o Lewis Hamilton não viu bandeira amarela. Quem falou isso foi o Daniel Ricciardo. O Daniel Ricciardo também falou que não reduziu a velocidade, porque ele viu que o Bottas estava numa posição que não ia ter risco, então é por isso que ele manteve a mesma constância dele na velocidade. Outros pilotos relataram que viu poeira e tal, mas também ninguém falou que foi prejudicado. E acho que a maior surpresa que nós tivemos na classificação final ali foi sim a pole do Bottas, mas eu acho que o Verstappen conseguindo colocar o carro no terceiro lugar foi algo muito bom. Acho que ninguém esperava isso, disso que a gente estava conversando, dela ter tido um desempenho muito ridículo a Red Bull nos treinos livres, e depois no classificatório conseguiu uma boa resposta, e no final nós tivemos o Lando Norris em quarto lugar, que também foi, olha,
eu, como McLarenista, achei sensacional. E pra corrida em si, pro campeonato, é legal você ver o Lando Norris, uma cara diferente ali entre os 5 primeiros colocados numa classificação. Acho que dá um ânimo maior pra categoria. O Bottas deixou o Hamilton liderar todos os treinos livres. Não deixou, mas o Hamilton se destacou nesses 3 treinos. Depois ele conseguiu dar esse troco e obter a classificação. Eu acho isso bem expressivo. É porque a gente tava falando lá durante o preview que nessa corrida foi quando o Bottas estava liderando no campeonato de 2019 e agora ele abre o campeonato de 2020 liderando. Acho interessante, é uma curiosidade e pelo menos tem essa vantagem dele estar aí comandando, né, por enquanto a Mercedes. Gosto do fato do Norris ter ficado nessa 4ª posição. Volto a chamar a atenção lá pro desempenho do Pérez largando do 6º lugar e com o Leclerc em 7º, infelizmente o Vettel na 11ª posição. E minutos antes da corrida começar realmente, a Red Bull que tá aí cheia de protestos para poder lidar no final de semana, ela já tinha protestado a respeito do DAS, da Mercedes. Eu acho que isso foi mais uma cartada para poder, se eles realmente têm um sistema em desenvolvimento, utilizar, e se alguém contestar, já ter algo para poder falar, olha, liberaram para a Mercedes dessa forma, então acho que devem liberar para as outras equipes, a gente tem como se defender com base nisso e nisso. São espertos, né? Afinal, tem Adrian Newey ali comandando esse desenvolvimento do carro, e eles voltaram lá a dar o chilique lá deles, protestando a respeito do Lewis Hamilton, que o Hamilton continuou acelerando, que esse negócio de ter tido a dupla sinalização não condizia e que eles queriam que isso fosse visto novamente, né? Só explicar a questão da dupla sinalização é que o Lewis Hamilton alegou que ele viu a bandeira amarela, mas logo depois ele viu a bandeira verde, então ele já liberaram, volto a acelerar. Exatamente. E por conta disso, eles não tinham punido depois da classificação, apesar do Hamilton ter ido lá se explicar, não teve nada. E depois, antes da corrida, já que a Red Bull foi lá protestar, eles resolveram dar 3 perdas de posição pro Hamilton. E aí o Hamilton largou lá da 5ª posição. A Red Bull tá no circuito dela, eu acho que ela viu que ela realmente não ia conseguir ser a dominante do final de semana, então acabou utilizando essa carta aí do protesto, né? E eu acho que isso depois também acaba mexendo com o resultado da própria corrida, porque esse negócio de ficar com aquela tensão de se eles iam protestar a respeito do álbum ou não, acaba trazendo essa incerteza. Já para o domingo, falando em protesto, nós tivemos já o início da corrida com uma movimentação dos pilotos, né, apresentando ali uma manifestação anti-racismo. Achei bem legal, porque o Lewis Hamilton apresentou isso nas redes sociais na pré-temporada, né, durante a quarentena. Ele não cobrou que as pessoas se posicionassem, mas cobrou que houvesse um posicionamento. São duas coisas bem diferentes, e isso ele sempre deixou muito expresso, né, na forma que ele falava, que ele não obrigava, nem queria que a categoria nem uma equipe que obrigasse ninguém a fazer nada. E foi legal, os pilotos vestiram a camisa da manifestação, o fim do racismo, e dali já fomos todos para o pit lane. E é ali no momento do pit lane que é o momento que a gente viu que realmente o distanciamento social não vai funcionar na Fórmula 1 naquele momento exato. Não funciona, gente. Tem que subir os pneus, tem que subir o carro, tem que colocar eles enfileiradinhos, e é mecânico, é todo mundo junto, é todo mundo correndo, não tem distanciamento social que supere o momento de alinhar o grid. Não, e é até interessante sobre isso, só pra gente repor pros nossos ouvintes, que nesse momento teve todo um trabalho da categoria. Eles estão fazendo testes a cada 5 dias, então tá tendo um volume muito grande de testes. É um valor que tá sendo muito grande, até mesmo o orçamento da categoria. E a gente tem que entender que todos estão em bolhas. Cada equipe tá tendo uma bolha, os pilotos estão numa bolha muito mais restrita, porque eles estão morando dentro do autódromo, então eu acho que fica muito mais difícil eles serem contaminados. O contato deles é bem mais restrito para certas pessoas, então até durante o final de semana mostrou os pilotos comendo sozinhos, os pilotos tendo posicionamentos locais separados para eles poderem transitar. Então, a gente teve as conferências dos pilotos, tanto feita com as equipes quanto com os jornalistas, tudo sendo remoto, então eles não estavam todos reunidos. Eu acho que isso acaba facilitando. A Juliana Serrazoli também mostrou que as conferências que os pilotos estavam tendo, as equipes, que os jornalistas podiam
podiam acompanhar, o pessoal que não foi pro circuito, a Fórmula 1 disponibilizou o link para que eles pudessem acompanhar e também participar, fazendo perguntas. Então eles estão tentando traçar da melhor forma. Eu tava conversando com a Rafaela, do Garota da F1, a gente tava conversando sobre isso. As corridas que a gente vai ter, vai ser muito eles verem o que eles acertaram numa etapa e erraram, e ir tentando consertar ao longo das outras. Não vai ter um certo ou um errado, é um esporte que também tem contato, o pessoal tá em cima dos pilotos, eles não conseguem realmente manter todo o distanciamento. Até quando teve a classificação, que teve a entrevista do pessoal lá que classificou, o Hamilton e o Bottas se cumprimentaram, mas eles são da própria equipe, tipo, eles não tem como você evitar. Ali quando teve o ato do antirracismo, que alguns se ajoelharam, apesar de eles estarem um pouco distante entre eles, ainda assim eles estavam próximos. E tem aquela foto bonita, né, do Hamilton e do Vettel se abraçando, que eu achei que, cara, foi uma imagem sensacional. Então, fica difícil mesmo manter o distanciamento, mas é como nós falamos, eles estão numa bolha. A Fórmula 1 este ano tá numa bolha. A única pessoas que estão saindo dali pra ficar em hotéis são os jornalistas. Mas os jornalistas, eles não podem chegar perto dos pilotos, não podem chegar no pit lane, pra vocês terem uma ideia, eles ficam atrás dos boxes agora, eles não podem mais ir na frente. Então, o acesso até profissionais está sendo muito mais restrito. Então, os jornalistas estão numa bolha que, se caso eles forem contaminados, jamais vão atingir os pilotos e membros da equipe. Então, nesse ponto aí, podemos ficar sossegados. Quem não tá nada sossegado é a Red Bull, com o desempenho pífio do motor Honda, né, Débora? Pois é, né? A Honda prometeu confiabilidade, prometeu potência para essa temporada e também para essas duas etapas. E a gente viu que a potência foi entregada, o carro acelerava bem, mas a confiabilidade ainda deixa a desejar. O Verstappen, ele acabou abandonando ali ainda no início da prova, com 11 voltas, e é lamentável, né? Ele poderia estar dando um show em casa, correndo melhor, principalmente porque ele teve uma boa classificação, largou da segunda posição, herdando essa posição por conta do Hamilton, mas a gente teve esse infortúnio. Depois ali o Albon se envolveu num toque com o Hamilton já no final da corrida, mas o abandono dele dava mais a cara de que era por conta do motor e nem tanto por conta do toque que houve. Sobre a Honda, fica chato até mesmo nessa situação, porque são 4 carros na categoria, então a gente, quando tem um motor que começa a não ficar tão confiável, a gente já começa a ver um posicionamento até ruim desses carros durante a temporada. Mas a questão, acho que da Red Bull vai muito além. Eu acho que o conjunto carro também não tá casando muito bem. Eu acho que eles não conseguiram, na pré-temporada, entender muito bem a relação carro-potência. Então, pra corrida, a gente viu que o Verstappen consegue sim ficar próximo dos carros da Mercedes. Acho que casa um pouquinho também pelo autódromo ser um autódromo de velocidade, e o carro tem uma aerodinâmica boa, mas essa questão, relação carro-potência, não tá ainda muito bem definido na equipe. Eles tinham que se aproveitar que a Honda poderia trabalhar nesse período para poder desenvolver o motor, isso é óbvio. Então, quem teve essa chance de poder continuar progredindo no projeto, fez, e não foi acho que um problema nesse quesito, mas é difícil, você tá desenvolvendo um motor, mas o carro tá completamente parado, não tem como você saber se as duas coisas vão se encaixar perfeitamente. E agora é tentar acertar esse motor, talvez reduzir um pouco, não sei o que eles vão planejar para esse resto, mas que eles saibam lidar com esse motor versus o desenvolvimento do carro, para que eles tenham provas, né, e posições que eles consigam conquistar de uma forma melhor. Bom, infelizmente o Max Verstappen acabou abandonando a corrida. Ele vinha num avanço bem interessante, porque ele já largou de pneus amarelos, né, que é os pneus intermediários para essa corrida. Então, comparado com os demais pilotos, ele teria que ficar no mínimo de 7 a 8 voltas a mais do que eles. Então, era uma estratégia boa, era uma estratégia promissora, mas que infelizmente aí com o abandono dele não foi tão bom. Como a Débora disse, o Albon veio a abandonar também no final, então isso mostra realmente aí que o pessoal da equipe Red Bull fica com uma pulguinha atrás da orelha quanto à confiabilidade desse carro. Pode ter sido karma, né? Afinal, foi lá mexer na Mercedes 2 vezes. Pode ter sido karma, não saberemos. Mas o quesito da palavra karma é, entre as ações que você tem, né, antes, elas podem reverter em algo posterior. Então, tá aí, né, o abandono da Red Bull. E talvez a gente também, sei lá, foi pra game, porque lá no preview a gente exaltou muito a Red Bull e pagou com a língua agora que eles não terminaram. Bom, a gente ainda teve o desempenho também bem abaixo do que era esperado e até mesmo bem ruim. Eu acho que pra categoria não é bom. As Alfas, né, tanto a AlphaTauri como a Alfa Romeo não tiveram bons desempenhos. É ruim porque são 4 carros que vão andar lá no fim do grid, são 4 carros que dificilmente vão abrilhantar a corrida com disputas no meio de pelotão, porque quando os carros ficam lentos, eles se distanciam do pelotão intermediário e também se distanciam
distanciam entre eles na corrida, porque não consegue gerar potência para uma ultrapassagem, não consegue fazer uma disputa bonita nem entre elas. Então a situação dessas duas equipes está um pouco duvidoso, mas eu acredito que as equipes vão conseguir se acertar, e é lógico, são só 10 carros que conseguem ficar entre as primeiras, mas é lógico que a gente não quer que haja um distanciamento e as carros sejam muito aquém do que tem que ter carros da Fórmula 1. Tanto o Gasly quanto o Kvyat, eles não conseguiram passar do Q2. O Gasly largou da 12ª posição e o Kvyat de 15º. Então, eles conseguiram ir crescendo um pouco na corrida, justamente porque teve abandonos, então eles foram ganhando algumas posições, mas eles ficaram ali muito juntinhos na disputa deles. Depois, mais pra frente, a gente teve a disputa da Alfa Romeo com a Alfa Tauri, que o Antônio Giovinazzi tentou atacar o Kvyat, eles trocaram de posições ali no final da corrida, eles estavam tentando brigar ali pela 9ª posição, mas também em decorrência desses abandonos que a gente teve durante toda essa prova. A gente tem essa situação nas Alfas, né? E também outra equipe que, infelizmente, a gente já sabia, já tinha uma previsão de que ela não teria um ano fácil, que é a Williams. Ela teve um abandono de George Russell, foi uma lástima. Eu acho que seria interessante ele ter continuado ali com o desempenho que ele estava conseguindo ter. Eu aposto sim que ele estaria até com grandes chances de estar na zona de pontuação, mas é como eu disse, só 10 carros conseguem chegar ali. A Williams conseguiu finalizar a corrida só com o Latifi tendo uma corrida apagada, mas é mais por causa do carro do que pelo talento do piloto, que eu acredito sim que é um bom piloto, é um piloto que ainda pode, a gente pode ver grandes atuações dele dentro da categoria se ele tiver com um carro bom. Eu acho que ninguém chega na Fórmula 1 sem ter nenhum talento, salvo o Julian Palmer. Bom, né? Palmer não tá mais correndo, mas tá aí comentando sobre as corridas, então deixa ele lá no lugar dele. É o que os pilotos frustrados como nós fazemos, né? Não corremos, mas comentamos as corridas. A Haas, antes das provas começarem, o desempenho dela também já era esperado que não fosse tão bom. Pra Haas talvez seja uma questão de benefício acabar um pouco mais abaixo do campeonato, pra poder ter mais horas de túnel de vento, pra poder desenvolver o carro, mas a gente sabe que é ruim mesmo assim você tá disputando as últimas posições lá do grid. E é uma lástima eles voltarem mais um ano com problema de freio, que é um problema recorrente. Passa ano, sai ano, eles não conseguem sair desse looping. Talvez eles estejam vivendo dentro de uma temporada de Dark, não sabemos, mas pode ser que sim. Bom, o que foi legal do abandono deles é que pelo menos eles constataram que o carro que na pré-temporada era inguiável, gente, pra quem acompanhou aqui pelo Boletim do Paddock, nós fizemos um BBcast falando sobre a pré-temporada. A Débora redigiu alguns textos, pra quem quiser pode consultar aí no site. Os carros da Haas eram tidos como inguiáveis. Para essa corrida, até o Gunter falou que os pilotos estavam relatando que o carro estava muito bom, que eles estavam conseguindo ter já confiança em guiar o carro, então eles já podiam tentar extrair o máximo possível, mas era ruim, porque na hora que eles iam extrair o máximo possível, eles tinham que começar a dosar o freio. Desde o primeiro treino, o Magnussen estava relatando que a instrução que ele tinha do engenheiro era de que ele não podia apertar o freio de uma vez, porque haveria superaquecimento, mas ele também não poderia deixar o freio muito frio, porque ele não iria funcionar. Então ele tinha que trabalhar mais ou menos com meio pedal do freio. Então era uma situação bem difícil de se trabalhar com o carro. O carro, por estar mais fácil guiável, é uma evolução para o carro da Haas, mas a questão do freio foi difícil. Às vezes a questão do freio nem é a construção do freio em si, mas é do túnel que faz a refrigeração do freio. O Magnussen e o Grosjean relataram que depois, na hora que estavam mexendo no carro ali no box depois da corrida, foram encontrados muitos detritos dentro do freio e desse túnel de refrigeração, o que às vezes na construção desse túnel foi um erro do formato que ele tem. Então pega muito detrito, pega muito pó, muita sujeira da pista, e isso vai atrapalhando. Às vezes uma correção desse duto já pode solucionar o problema da Haas, o que seria bem legal, porque a Haas é uma equipe que precisa muito da questão do prêmio no final do ano da Fórmula 1. Ela junto, é lógico, todas precisam, mas ela e a Williams, ao meu ver, são as que mais necessitam desse prêmio no final. Então torcer para que elas ficassem até mesmo à frente de uma Alfa Tauri, uma Alfa Romeo seria interessante para nós fãs da Fórmula 1, para que a gente pudesse ver essas duas equipes propagar dentro da categoria. Mas essa questão do freio vai ser trabalhado, vai ser discutido dentro da equipe. Possivelmente deve ter alguma atualização somente para a Hungria. Então para a próxima corrida, provavelmente os pilotos vão continuar trabalhando essa meia dosagem da freada. E a gente teve também a questão dos motores. A gente teve abandonos por conta de motor e o
pessoal relatando problemas com essa questão do motor. É Áustria, né, gente? Calor, a gente teve dias de temperatura amena durante os treinos livres e a classificação, e quando veio a corrida veio o calor mesmo, as temperaturas passaram dos 30 graus, e aí os carros já começaram a demonstrar algum problema com a pista. E uma equipe que sofreu bastante com o motor, mas foi durante a corrida, foi a questão da Mercedes, que teve que pedir para que seus pilotos reduzissem a forma com que eles pilotavam, tivessem maior cautela na forma com que eles atacavam as zebras, atacavam as curvas, em decorrência até mesmo para ter uma melhor refrigeração do carro. Falaram também a respeito do câmbio dos carros, que era para eles tomarem cuidado porque eles poderiam ter algum problema. Exatamente um pouco por causa disso, de atacar a zebra, né? Porque quando o carro se ataca a zebra, você tem uma movimentação muito maior do diferencial, e o diferencial aquecia o câmbio, então acabava tendo um prejuízo aí no carro, porque o câmbio aquece, o óleo do câmbio aquece, começa a ter um maior atrito das peças, então é um risco que não precisavam correr, principalmente que os dois carros estavam na ponta e não tinha ninguém mais, depois que o Verstappen abandonou, não tinha mais ninguém para ameaçar eles, até a punição do Hamilton. Em dado